Boa tarde a todos os internautas. Iniciamos aqui mais um encontro da série promovida pelo jornal Vale com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. O nosso convidado de hoje é o candidato do PSB, Antônio Alvan. Ele será sabatinado pelo jornalista Cláudio Souza e por mim, Felipe Manoukian. Nosso convidado tem 57 anos, é casado e pai de 2 filhos. Comerciante, Alvan ingressou na política em 1974, no antigo MDB. Em 1980, participou da fundação do PMDB em São José. 2 anos depois, foi eleito vereador pelo partido. Já em 93, migrou para o PSDB, partido ao qual foi filiado até 2006. Foi coordenador da campanha de Emanuel Fernandes em 1997 e secretário de governo na primeira gestão do Tucano. No governo do estado, Alvan foi assessor da Secretaria de Transportes e secretário adjunto de Planejamento. O candidato está no PSB há 1 ano e meio e disputa a Prefeitura de São José pela primeira vez. De acordo com pesquisa divulgada no último domingo pelo jornal Vale, Alvan tem 0,5% das intenções de voto na corrida pelo Paço. Primeiramente, boa tarde, candidato. Obrigado pela presença. O senhor, enquanto secretário de governo, presença constante na cidade e vereador, hoje não atinge nem 1% das intenções de voto. Como o senhor explica esse resultado tão fraco? Boa tarde, Felipe. Boa tarde ao Cláudio, a todos que nos acompanham. Eu acho que a pesquisa é a fotografia do momento e é natural que você tenha uma intenção boa ou uma baixa intenção de votos, que é o nosso caso na nossa candidatura. Eu acho que nesse momento ainda não é um momento definitivo, não é um posicionamento definitivo do eleitor. Do que eu sei de pesquisas eleitorais, do que eu tenho acompanhado, esse vai ser um ano bastante atípico e vão ter muitas surpresas. E eu acho que eu vou me encaixar dentro dessas surpresas. Eu acho que o que eu sinto na rua não é esse 0,5% da intenção de votos. Aqueles que nos acompanham sabem, nós temos feito propostas viáveis, propostas que são possíveis de acontecer dentro do orçamento municipal. Então, isso leva um tempo para maturar, nós temos pouco tempo na televisão e as 2 candidaturas que polarizam essa eleição estão aí gerando um clima muito forte, de um lado que o eleitor defina através do medo o seu voto e do outro que ele defina o voto através da emoção. Nós continuamos pregando que é importante o eleitor fazer a sua escolha através da experiência de cada candidato. E acho que por isso leva um tempo maior para maturar a nossa candidatura. Mas até a eleição, se Deus quiser, nós vamos estar lá muito melhor posicionados. Candidato, boa tarde, obrigado pela presença do senhor. Há 11 dias da eleição, o que o senhor acha que pode fazer o senhor ir para o segundo turno? Qual fato novo ou fato de campanha que não apareceu até o momento que pode ajudar o senhor a ter essa melhora que o senhor disse que acredita nessa reta final? Nós estamos reforçando, nós gravamos agora alguns programas novos, nós estamos dando esse enfoque, que é importante o eleitor definir o seu voto, não através do medo, e nem através da emoção, porque isso acaba deturpando um pouco o processo eleitoral. É importante o eleitor ver, porque 1 minuto na urna vai valer 4 anos na cidade. Então, eu acho que isso começa a maturar, o eleitor começa a olhar agora por esse enfoque. E eu acho que isso vai acabar nos colocando no segundo turno. Quando o senhor disse sobre essa visão do eleitor, o eleitor tem a sua imagem muito próxima à imagem do Emanuel, muito próxima à imagem do PSDB. O senhor e o próprio candidato do PSDB, Alexandre Blanco, são nascidos, a sua experiência, o nascimento político dele, foram sempre com base nas mesmas ideias e ideologias. Por que o eleitor tem que ver o senhor como, que garantias ele tem de que o senhor será diferente desses 16 anos de governo do PSDB aqui em São José? A nossa candidatura eu fiz a opção pelo PSDB, porque São José avançou nesses últimos 16 anos na manutenção da cidade, na estabilidade da cidade, na tranquilidade, mas São José precisa agora olhar mais para o lado social. Esse é o grande diferencial da nossa candidatura das outras candidaturas, inclusive a candidatura do PSDB. São José precisa olhar mais para o lado social. Essa bela cidade que todos nós vemos aqui e conhecemos, ela esconde uma outra que nós queremos mostrar e resgatar para São José dos Campos, que são os moradores dos chamados loteamentos irregulares.
o nosso enfoque principal de nossa candidatura é dar mais atenção ao lado social, é dar mais atenção ao lado do diálogo. A cidade que carece de conversar com a administração ouvir mais a cidade e a cidade se envolver mais nas questões da administração. Isso falta na atual administração e o nosso enfoque da nossa candidatura é isso, é abrir o canal do diálogo, é resgatar esses moradores da cidade que não estão incluídos na vida da cidade. Candidato, quando o senhor lançou o seu nome à prefeitura, o senhor dizia que queria ser uma terceira via, uma nova opção para o eleitor. Mas, a exemplo das últimas eleições, está muito polarizado PT e PSDB. Por que o eleitor de São José não quer uma terceira via? É a massificação, são 10 minutos de um lado, 11 minutos de outro, eles acabam tendo muito mais tempo na televisão, uma estrutura de campanha muito maior do que a nossa, e eu acho que isso não é bom para a cidade, ficar polarizada a eleição em dois partidos. Daqui a pouco nós vamos ter que definir aí a eleição de governador e de presidente da República. Se ficar sempre essa polarização, para o país não é bom, precisa discutir novas ideias, precisa arejar mais, a cidade precisa ter novas opções. E por isso nós colocamos o nosso nome à disposição para ter essa opção, para ter esse novo caminho, para que a cidade olhe. Agora, é uma opção que a cidade faz. Se ela quiser fazer uma opção aí de um voto pelo medo, ela vai fazer uma opção por uma candidatura. Se ela quiser fazer a opção do voto pela emoção, ela vai fazer a opção pela outra candidatura. Mas a cidade precisa ser administrada por quem sabe administrar a cidade, por quem tem condições de abrir canal de diálogo com os dois governos, com o governo estadual e com o governo federal. Infelizmente, no atual clima da campanha, com essa beligerância, com esses ataques aí de parte a parte, para a cidade não é bom. Se ganhar um lado, a cidade vai ser excluída da parceria com um determinado governo. Se ganhar o outro, acontece exatamente o contrário. Nós somos uma opção de ser terceira via por poder agregar os dois governos, tanto estadual quanto federal, que é o que nós fazemos nas cidades e estados onde nós administramos. Nós temos o apoio e parceria do governo federal e também do governo do estado. Quando o senhor candidato fala em massificação em tempo de TV, o senhor tem a campanha na rua para tentar mudar isso. Até então, o PT arrecadou já praticamente 1,5 milhão, o PSDB quase 1 milhão para essa campanha na rua. O senhor arrecadou R$ 49.400, sendo que 40 mil veio do próprio bolso do senhor. Por que o empresariado da cidade, quem acredita na campanha, não colabora com a campanha do senhor? Ninguém está levando a sua candidatura a sério? Não, bom, primeiro o fato de eu estar praticamente bancando a minha candidatura, são que eu acredito na minha eleição, eu acredito na minha candidatura e não estou buscando recursos junto a empresários, porque surgiu uma discussão muito forte de falar de apoio de empresário. Eu não vejo problema nenhum em ter apoio de empresariado, apoio da cidade, isso faz parte do processo eleitoral, mas nós fizemos uma opção, nós estamos praticamente bancando a nossa candidatura e não estamos buscando recursos, não estamos fazendo aí grandes pedidos aos empresários, às empresas da cidade. Aqueles que querem colaborar, estão colaborando, é o caminho que tem, é uma opção que tem, e nós estamos acostumados a isso. A minha primeira eleição de vereador, eu gastei $900 que a minha família se cotizou e ajudou na minha eleição. Isso dá uma grande independência na hora de gerir a administração pública, isso ajuda a ser uma administração voltada para os interesses da cidade, e não pelos interesses daquele que, porventura, tenham apoiado a candidatura. Pelas suas prestações de contas, o senhor arrecadou até o início de setembro R$ 49.400, mas gastou R$ 61.598. Como o senhor explica gastar mais do que arrecadou? Isso vai ser normal se o senhor for prefeito? Não é que na verdade eu gastei mais. São compromissos assumidos que eu vou cumprir todos, e eu como prefeito eu tenho uma característica pessoal na minha vida, nós temos recursos para cobrir todos esses valores, e na administração pública eu sei como gerir um orçamento. Nós já tivemos aí, eu participei do governo de Emanuel Fernandes em 97, 98, anos de muitas dificuldades, porque não tinha dinheiro para realizar obras na cidade, não tinha dinheiro, chegou a faltar dinheiro, inclusive, para cumprir a folha de pagamentos da prefeitura. Mas usando de criatividade, a gente conseguiu pavimentar os bairros da cidade, plantamos aí o PCM, conseguimos fazer inúmeras obras na cidade aqui acontecerem mesmo sem ter recurso. Eu tenho, por característica pessoal,
sempre ser bastante econômico, ser bastante ponderado, e esse fato aí de não ter o recurso momentaneamente não é problema nenhum. Todos os compromissos serão cumpridos e isso será feito na nossa administração. Por isso as propostas que nós levamos à população é baseada no orçamento municipal. As propostas que nós fazemos são bastante pé no chão, possíveis e viáveis de acontecer. Nós não estamos prometendo nada que não possamos cumprir, porque nós estamos vendo nessa campanha o nível de promessa é muito elevado em relação às outras eleições anteriores do passado recente de nossa cidade. É muita promessa que não vai acontecer. E não pode chegar daqui a 4 anos e falar assim, olha, eu prometi tudo aquilo, não foi possível, mas agora, eventualmente, no novo governo, eu vou fazer. Não, o povo tem que olhar se o que o candidato está propondo é possível de acontecer, se é viável de acontecer. Se não for, ele tem que fazer uma outra opção por uma outra candidatura. Aproveitando o gancho ainda de arrecadação, candidato, a gente vê, por exemplo, a campanha do PT, as direções nacional e estadual do partido já doaram mais quase 1 milhão para a campanha do candidato deles, o Carlinhos. No caso do senhor, o PSB, nem estadual nem nacional, está colaborando com a sua campanha financeiramente. Por quê? Eles não acreditam, eles não querem São José dos Campos? Na realidade, esse mecanismo de doação do partido é um jeito de esconder quem está doando o recurso para uma campanha. Nós achamos que isso tem que ser uma coisa clara, transparente. Se alguém está doando, ele tem que constar lá como doador. Isso tem que ficar claro para a população saber quem é que está ajudando a candidatura e qual o nível de compromisso que tem, e tudo de maneira clara e transparente. Isso de um partido ajudar a candidatura, mandar recursos, na verdade é uma forma legal, isso é legal, está previsto na lei, de esconder que estão, na verdade, fazendo doação às candidaturas. O PSD acredita na nossa candidatura, nós temos aí uma mensagem do governador Eduardo Campos, nós estamos avaliando se vamos veicular no nosso programa eleitoral ou não, porque nós temos 3 minutos e meio, pouco tempo, nós tivemos aí recentemente que repetir alguns programas, eu não gravei programas recentemente, retomei ontem as gravações, então nós temos muito pouco tempo e não estamos veiculando mensagem de apoio da nossa direção. O presidente Eduardo Campos mandou o material, a sua manifestação, o presidente estadual do partido, o Márcio França também, mas nós estamos avaliando se nós vamos ter tempo e se seria conveniente a gente utilizar esses apoios políticos em nosso programa eleitoral. O senhor praticamente acredita, então, que essas doações de mais de 800 milhões que o Carlinhos recebeu são doações ocultas, empresários possivelmente que não querem associar o nome ao Carlinhos, estão doando para as direções para evitar essa comparação? Me parece que não é só o Carlinhos que teve doação da sua direção estadual e nacional, né? Me parece que outras candidaturas também tiveram doação dos seus partidos. É um meio legal que existe o candidato escamotear os doadores da sua campanha. Nós preferimos que isso seja feito de maneira clara e transparente. Candidato, na campanha atual o senhor tem sido um crítico quanto mais do governo Eduardo Cury. Só que o senhor o apoiou nas 2 eleições, 2004 e 2008. Se o governo dele está errando tanto como o senhor disse, qual a parcela de culpa do senhor nesses erros? A minha parcela de culpa foi ter acreditado que ele poderia ter mudado. Essa é a minha parcela de culpa, porque na eleição de 2008, quando ele me pediu ajuda, eu conversei com ele, falei exatamente isso, da questão do relacionamento da administração com a cidade, da prefeitura conversar mais com a cidade, da prefeitura se abrir e ouvir mais a cidade, de uma aproximação maior do secretariado com a população de São José dos Campos. Isso o candidato falou que ia fazer, falou inclusive na campanha, não foi só para mim. Ele falou que ia fazer na campanha e, passadas as eleições, isso não aconteceu. Aí é como se a gente fosse culpar o eleitor pelo administrador não fazer o que ele prometeu na campanha. O administrador tem liberdade de cumprir o compromisso que ele assume com a população ou não. Eu acho que o eleitor aí, como eu, boa parte dos eleitores aí seguiram esse mesmo caminho, resolveram buscar uma alternativa a esse modelo implantado que está aí. Quer dizer, se você fala na campanha que vai fazer isso ou vai fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Ou chega e diz, olha, não foi possível fazer isso ou por aquilo. Não é reforçar as promessas, não é refazer as promessas,
e falar que vai fazer mais promessas ainda. Porque durante a campanha, não é promessa, a campanha é o momento de assumir compromisso, mas também falar da realidade da cidade. Não adianta ficar plantando ilusões na cabeça da população, falando que vai fazer inúmeras obras, sendo que não tem orçamento para isso, não vai ter orçamento para realizar essas obras. Então, eu estou como um povo, nós estamos na mesma situação. A gente acredita, busca acreditar, mas também sofremos desilusões. Quando o senhor diz sobre essas promessas que estão sendo feitas durante a campanha que não serão cumpridas, o senhor pode citar exemplos? Que candidato prometeu alguma coisa que não vai poder ser cumprida? Olha, eu posso citar um exemplo da administração, promessa É complicado você ficar falando de candidaturas, tá? Mas é que está muito elevado o nível de promessas, né? Por exemplo, assim, um candidato chegou a prometer de municipalizar todas as escolas estaduais do município, equiparar os salários dos professores que porventura venham a ser incorporados na rede municipal, sendo que a gente sabe, com o orçamento que tem, não é possível acontecer. Ainda ficando na área da educação, um outro candidato vem e fala que vai dobrar o número de escolas em tempo integral. Primeiro que escola em tempo integral não é pegar uma escola e falar assim, olha, agora os alunos vão chegar de manhã e vão embora à noite. Não, você tem que construir uma escola específica para ser uma escola em período integral. Agora você chega e fala assim, eu vou dobrar o número de escolas, não tem orçamento para isso. Qualquer um que se debruça no orçamento atual, não estou nem falando do orçamento do ano que vem, que eu acho que nós estamos perdendo participação no índice do ICMS do Estado, a nossa cidade vem perdendo espaço, vem perdendo recursos e o nível de promessas é muito elevado. E o orçamento, já no orçamento atual, a gente teria dificuldade de cumprir, quanto mais no ano que vem. O senhor comentou que, a exemplo do eleitor, acabou sendo enganado pelo Eduardo Cury em 2008. O senhor que conhece o Alexandre Blanco desde criança, por conviver sempre com o Emanuel, está sempre próximo do Emanuel, ele pode ser uma nova decepção caso ele seja eleito? Bom, aí nós vamos estar falando sobre uma hipótese que eu não acredito que vai acontecer, que ele vai ser eleito, porque eu continuo acreditando na nossa candidatura, primeiro que nós vamos para o segundo turno e segundo que nós vamos vencer a eleição. Então eu prefiro não fazer uma análise aí, se porventura ele fosse eleito, porque eu realmente não acredito, eu acredito muito mais na nossa candidatura. Independente da eleição, então, nesses 11 dias que faltam, qual a opinião do senhor para dizer para o eleitor, o senhor que conhece bem o Alexandre Blanco, quais são as qualidades e os defeitos dele? Todos nós temos qualidades e defeitos. Eu acho que o Alexandre tem lá os seus méritos, o seu valor, foi presidente do PSDB, conquistou esse espaço. Os defeitos, eu prefiro não falar do defeito de ninguém, porque todos nós somos humanos, todos nós somos falíveis. Eu preferia falar da qualidade que ele tem, que é essa qualidade, por exemplo, de ter conseguido aí galgar o espaço de ser presidente do PSDB, embora isso em termos de administração não acrescente muito, porque na administração pública gerir um orçamento de uma cidade não é como gerir um partido. Isso não qualifica ninguém a ser prefeito de uma cidade. Eu acho que é o mérito que ele tem, o valor que ele tem, ter conquistado a presidência do partido, mas para ser prefeito de uma cidade precisa ter gerido o orçamento, precisa ter enfrentado a dificuldade de orçamento, como aquele cidadão que está em casa aí, que está nos acompanhando, faz na casa dele. E ninguém deu ali um manual ensinando ele a gerir. Se ele ganha tanto por mês, ele não pode gastar mais do que isso. Mas isso, a vida vai fazendo ele aprender isso. Não tem manual que ensine ele a fazer esse tipo de coisa. É o dia a dia, é a experiência dele, ele já ter feito esse tipo de coisa que o qualifica para ser um bom chefe de família ou uma boa chefe de família. Quando o senhor fala em gestão, foi no primeiro governo do Emanuel, junto com o senhor, que vocês implantaram hoje um mecanismo de relação entre prefeitura e Câmara, na qual os vereadores eles representam uma comunidade e levam demandas ao prefeito, aproximando essa relação. Na prática, ela também serve para que os vereadores apadrinhem obras e possam com elas garantir sua reeleição, um discurso com uma série de realizações para garantir a perpetuação dentro da Câmara. Enquanto isso, ele também passa a aceitar sempre os projetos do Executivo, sem cumprir uma das atribuições básicas do vereador, que é fiscalizar aquilo que o prefeito, as ações do prefeito, aquilo que ele manda para a Câmara. Eleito, o senhor vai manter esse mesmo tipo de relação com a Câmara, tentar manter uma Câmara acalmada ali, que sempre aceita o que o senhor impõe? Não, esse modelo
eu implantei lá atrás junto com o Emanuel, foi um modelo de um novo relacionamento. A cidade vinha de uma crise política constante, a prefeita de então sofreu vários processos de cassação, a instabilidade política que tinha na cidade entre 93 e 97 foi muito grande. Isso acabou afastando investimentos na cidade, porque ninguém quer investir numa cidade que não tenha paz política, que não tenha tranquilidade. A gente conseguiu implantar um novo modelo de diálogo com a Câmara, de parceria, e que acabou sendo um bom resultado. São José retomou seu crescimento, voltou a crescer, teve uma estabilidade política, e eu acho que isso é perfeitamente normal e natural. Eu, sendo eleito prefeito, vou manter um bom canal de diálogo com a Câmara. É lógico que os poderes têm que manter a sua independência. No tempo do Emanuel, eu era o secretário de governo, fazia o diálogo com a Câmara e nós discutíamos todos os projetos, todas as alterações que tinham que acontecer nos projetos. A gente discutia em uma reunião interna da bancada e as alterações eram feitas de maneira democrática, de maneira em forma de diálogo ali, conversando internamente, embora não fosse um diálogo lá na Câmara, com a tribuna e tudo mais, mas internamente era tudo discutido como era discutido, inclusive, o orçamento. Vai mudar esse sistema de vereadores apadrinharem obras, vereadores terem cota de aliados para indicar para a prefeitura? Não, o que eu vou manter é o canal de diálogo aberto com a Câmara Municipal. Vou manter o canal de diálogo aberto com a Câmara, mas não vai ser o canal de diálogo exclusivo da administração, vai ser um canal de diálogo com a administração, mas nós vamos ampliar o canal de diálogo com a população. Nós vamos abrir o leque e conversar mais com a cidade, conversar mais com a população e sempre que possível vamos incorporar os vereadores nesse diálogo aí, vamos levar os vereadores para conversar com a população, que no tempo do Emanuel nós implantamos aí a Ação Cidadania, que era levar o prefeito e todos os secretários para conversar e ouvir a população. A gente fez isso, foi uma iniciativa de sucesso que começou a fazer o quê? Foi a grande virada do governo do Emanuel, que o Emanuel começou a conversar com a população e nós precisamos retomar isso. É importante o prefeito dialogar com o povo, é importante o prefeito ouvir o povo e falar com o povo. E isso nós vamos fazer em nosso governo. Vamos ampliar os canais de diálogo com a população e envolver os vereadores sempre que possível nesse canal também. Mas para o senhor manter esse canal, manter esse sistema, o senhor acha correto, por exemplo, essa questão da indicação dos vereadores para cargos dentro da prefeitura? A Fundação Cultural hoje, uma das áreas mais criticadas de São José na área cultural, ela é gerida hoje pelo PSB, num acordo político com o prefeito. O senhor acha correto essa questão de você não analisar a parte técnica e sim só a parte política? Na minha administração, eu vou ouvir os partidos para indicar as secretarias, vou ouvir a comunidade. Eu falei lá na Ciesp, inclusive, que aceitaria a indicação da Ciesp, que a cidade precisa ter pessoas de valor participando da administração. Mas nunca, em situação nenhuma, vai nenhum secretário mandar mais do que o prefeito. Quem dá a diretriz política e a diretriz administrativa vai dar no meu governo, vai ser eu como prefeito. Então a população pode ter certeza, mesmo ouvindo os partidos, mesmo ouvindo a comunidade, mesmo ouvindo as entidades, quem vai administrar, quem vai dar o tom da administração, vai ser eu como prefeito. O senhor sempre fez muitas críticas ao governo Ângela Guadagnini e agora ao governo Eduardo Cury. Qual desses governos foi pior? Eu acho que todos os dois governos tiveram o seu mérito. Tanto o governo da Ângela teve o seu mérito aí. Eu acho que o Emanuel conseguiu fazer muitas coisas, porque a Ângela plantou a semente, né? Embora eu acho que o governo poderia ter sido muito melhor do que foi, né? Mesma coisa eu falo do Eduardo Cury. O governo plantou algumas sementes aí, que vai permitir ao próximo prefeito avançar um pouco mais com relação a essas coisas, mas ele também poderia ter sido muito melhor. Então é um paralelo que eu faço entre esses dois governos, e o fato de eu criticá-los é porque eu queria que tivesse sido melhor, porque eu acho que quanto melhor for uma administração, melhor é para a cidade. Sendo melhor para a cidade é bom para mim, eu nasci aqui, gosto da cidade que eu moro, que eu cresci, que eu fiz a minha vida, minha família está aqui, minha família veio para cá há muito tempo, ajudou a construir essa cidade, e nós queremos que ela melhore cada vez mais. O PT agora está dizendo que essa tática do PSDB de tentar, entre aspas, aí, demonizar o governo Ângela é um exagero, é um desespero. O senhor concorda?
O senhor mesmo disse que teve méritos. Todo governo tem um mérito, né? Tudo que nós vemos na cidade aí passou por algum prefeito, cada um colocou um tijolo nessa grande obra que é São José dos Campos. Então cada prefeito tem lá o seu mérito, o seu valor. Agora isso não nos exime de fazer uma análise crítica do governo, de ver se o governo poderia ter sido melhor ou não. Eu faço uma avaliação que sempre é possível fazer um governo mais acurado, um governo melhor, principalmente se você implantar a democracia. Agora, com relação a essa questão aí de ficar demonizando o governo da Ângela, eu acho que isso não é muito parâmetro para eleger um prefeito, não. É dizer, desqualificando ninguém. O que nós precisamos olhar se isso traz paz política para a cidade, isso vai permitir atrair investimentos para a cidade de um governo A, de um governo B, isso ajuda a melhorar a vida da cidade, que é o que eu acho que a população tem que fazer. Essa análise fria, não votar pela emoção, que vou votar porque faz tempo que ele está aí, já vem um bom tempo, ou votar no outro, porque senão eu tenho medo que se votar naquele outro lá pode acontecer isso. Não, a população tem que escolher de maneira lógica, clara e transparente. O que o candidato está falando é possível de acontecer, vai acontecer nos próximos 4 anos, como eu acho também que nós não temos que ficar analisando governo por 16 anos, administração eleita por 4 anos. O balanço que a cidade tem que fazer é assim: como é que estava São José 4 anos atrás? Como é que nós queremos São José daqui a 4 anos para frente? Essa é a avaliação. Porque se a gente jogar muito lá atrás, lá no tempo, nós vamos chegar no tempo do onça aí e nós vamos ficar completamente perdidos. A avaliação para mim é administração. 4 anos, nós temos que discutir 4 anos para trás, quantas casas foram construídas, quanto foi feito de obra, quanto aconteceu disso, quantas consultas, quantas cirurgias. É um balanço da administração anterior, que é o que tem que ser feito daqui a 4 anos de novo. Nós estamos nos aproximando do limite do nosso tempo. Vamos às últimas perguntas, candidato. No eventual segundo turno, como se desenha hoje entre PSDB e PT? O senhor critica o atual governo? O senhor criticou a inexperiência do candidato do PSDB? Quem o senhor apoiaria, Carlinhos ou Blano? Eu insisto, eu continuo na minha visão do que eu conheço de pesquisa, do que eu conheço de eleição. Nessa eleição, primeiro, vai haver segundo turno. Vai ter segundo turno em São José, depois de muito tempo. A última eleição que foi para o segundo turno foi em 96. Eu acredito, primeiro, vai haver segundo turno. Segundo, eu acredito, continuo com a visão, continuo com a percepção de que nós vamos para o segundo turno. Não vou fazer aqui nenhuma opção por A ou por B. Se eventualmente eu não for para o segundo turno, no momento certo eu vou fazer a leitura, que sair das urnas com relação à nossa candidatura e fazer uma opção. Mas nós não pensamos em hipótese alguma em não estar no segundo turno. É perfeitamente possível, é perfeitamente viável. Já vi isso acontecer, já aconteceu em outras cidades aí, esse tipo de coisa. O candidato fica lá em pesquisa, patinando e de repente emplacar uma eleição. Isso é perfeitamente normal, natural, inclusive essa questão que eu falo, acredito, do que eu sei, da minha experiência, é que vai haver segundo turno em São José. A última pergunta antes das suas considerações finais, uma pergunta que já é padrão nas sabatinas. Se eleito, qual vai ser o seu primeiro ato de governo? O primeiro ato será enviar um projeto para a Câmara, criando a Secretaria Especial de Regularização de Loteamentos. É criar uma estrutura na Prefeitura com engenheiros, topógrafos e advogados que vão trabalhar exclusivamente com a função de regularizar todos os loteamentos irregulares em nossa cidade. Esse é o compromisso que eu tenho assumido já de muito tempo. Será o meu primeiro ato como prefeito, mandar um projeto para a Câmara e criar essa secretaria que terá um prazo máximo de até 4 anos. Por quê? Porque nós queremos, num prazo menor do que isso, regularizar todos os loteamentos em nossa cidade. Candidato, o senhor pode fazer agora suas considerações finais. Eu acho bastante importante essa sabatina que foi realizada aqui, com os outros candidatos participando. Queria agradecer a vocês do jornal pela compreensão. Eu era para ter participado a semana passada, eu achei até que não ia mais ter oportunidade de participar, mas para mim é bastante importante estar participando e agradecer a vocês, a todos que nos acompanharam aqui, pela oportunidade de estar aqui dialogando com a população mais uma vez. Encerramos assim o último encontro da série promovida pelo jornal O Vale com os candidatos a prefeito de São José. Você pode conferir a íntegra de todas as sabatinas na TV O Vale. Tenham todos uma boa tarde.
Candidato, qual é o balanço que o senhor faz da sabatina hoje, promovida pelo Jornal Vale? Eu acho que para a nossa candidatura, que temos pouco tempo no horário eleitoral, é uma oportunidade bastante importante de dialogar com a população, de levar as nossas ideias, de eles poderem conhecer um pouco mais das nossas propostas. Para mim foi bastante gratificante participar dessa sabatina e eu acho que ganha a cidade com essa iniciativa do jornal, porque a população precisa cada vez mais estar inteirada do que pensam os candidatos, do que eles podem levar de concreto à população. Então, para mim foi bastante gratificante e está de parabéns aí todo o jornal, a redação, enfim. E agradecer mais uma vez a oportunidade de eu poder estar participando dessa sabatina. O senhor disse que acredita ir para o segundo turno. Há poucos dias da eleição, qual que é a estratégia agora? Nós gravamos alguns programas eleitorais, a gente chegou na última semana praticamente a repetir os programas que a gente já tinha gravado. Nós gravamos alguns programas aí, estamos enfocando o momento atual da cidade, essa discussão, que estão desfocando a discussão do que realmente interessa a população, que é as propostas, se elas cabem no orçamento, se é possível de acontecer, e vamos intensificar o corpo a corpo aí junto à população, que eu acho que isso vai fazer nós chegarmos ao segundo turno. Ok, obrigada. Essa foi a sabatina com o candidato à Prefeitura de São José dos Campos, Antônio Alvan. Fique ligado no nosso portal de notícias e confira tudo sobre as eleições 2012.